Alô, amigos e amigas do esporte, bom dia, tudo bem? Segundou, hein? Pode falar isso? Pode, não é? Pode. Segundou, terçou, quartou, sextou. Olha nós de volta aqui novamente para mais um TVI News Esportes aqui pela sua TVI. 20 anos contando sua história, hein? Daqui a pouquinho tudo com relação ao nosso futebol do final de semana, hein? Black, um forte abraço, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia você, telespectador da TVI. Como o Marcelo bem falou e você bem sabe, são 20 anos contando a sua história, a TVI. Essa TV, esse produto, fruto nosso, da nossa cidade, de Itabuna, para o Brasil e para o mundo. Estamos aqui, Marcelo, para falar de futebol, que é o carro-chefe do nosso esporte brasileiro, é a paixão nacional. Estamos aqui para falar o que aconteceu no final de semana, claro que destacando os clubes da cidade que estão envolvidos no Campeonato Baiano, da segunda divisão, claro que procurando o acesso. Estamos aqui também para falar do Campeonato Brasileiro, né, Marcelo? Rodada cheia, rodada bonita, feliz para uns, nem tanto para outros, mas esse é o futebol, por isso que é tão gostoso, Marcelo. A pergunta que não quer calar, né, e é sempre feita no baba, no jogo de futebol. Jogo onde? Para poder falar sobre futebol. Joguei no Itabuna. E mais alguma coisa por aí? Né? Joguei no Itabuna. Falando que eu joguei no Itabuna já tá bom demais. É verdade. Um abraço ao Carlinhos, hein? Tá lá ligado em Belo Horizonte. Falando em jogo aonde, Carlinhos chupou laranja com quem? Exatamente. Chupou... Com Cerezo. Eu ia perguntar isso. Você chupou laranja com o Reinaldo, aquele que fazia assim, quando fazia o gol? Você chupou laranja com o Cerezo, que treinou o Vitória aqui da Bahia? Chupou laranja com quem, Carlinhos? Conhece o Atlético Mineiro? Conhece o Atlético? Tá imortalizado, viu? Não, um abraço, tá lá, meu amigo verdade. Carlinhos, nosso amigo Carlinhos, claro que é brincadeira. Com o tom de brincadeira falo aqui, agradeço e parabenizo. Carlinhos está lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, homenageado mais uma vez pelo Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro, o Galo conhecido. Está imortalizado na história do Galo. É bom essas homenagens em vida. Carlinhos, receba nosso abraço e parabéns. Toda conquista ela é válida, principalmente quando somos homenageados ainda em vida, que é o seu caso, meu irmão. Verdade. Então um abraço aqui, grande Carlinhos, aí em Belo Horizonte, acompanhando aqui o programa, hein? Black, vamos iniciar o programa falando de Campeonato Baiano. Sim. Série B. Eu começo falando do Grapiúna, que acabou empatando sua partida contra a pior equipe até aqui do Campeonato Baiano, que é o time do Teixeira. Alguns chamam Portela, mas eu recebi aqui Associação de Futebol Teixeira de Freitas. E o Teixeira que ficou com um homem a menos ainda no primeiro tempo, e mesmo assim a equipe profissional do Grapiúna não conseguiu vencer o time que iria tomar na estreia 7 gols do Bahia de Feira. O Grapiúna tomou 3 e não conseguiu vencer o Teixeira no sábado passado. Difícil, né, Marcelo, a situação do Grapiúna, digamos assim. Difícil porque você vai enfrentar um time que, como você bem falou, tomou 7 na estreia. Subentende-se que seja uma equipe fraca. Por mais que envolva na estreia, muitos requisitos que fazem o jogador não render tanto. Mas 7 gols para profissional são muitos gols para se tomar. E o Grapiúna não foi capaz, né? Não teve capacidade de vencer. Como você também falou, pela narrativa do jogo, pelo histórico do jogo. O Portela, né? O Teixeira ficou com um homem a menos ainda no primeiro tempo da partida. E o Grapiúna não conseguiu tirar proveito disso. São equipes, Marcelo, que mostram-se fragilizadas demais. E por ser frágil, deixam de ser competitivas. E aí vê os outros se distanciando na tabela, somando pontos. É assim que fica difícil para a classificação final, Marcelo. Olha, para quem é de Itabuna, até mesmo da região, e que acompanha algumas seleções no campeonato intermunicipal, quando eu vi o Teixeira jogar, perdeu aquela partida para o Bahia de Feira de 7. Sim. Qualquer time que for feito aqui ganha pro Portela. Aqui você fala no Interbairro. Interbairros. Ganha. Isso. Eu fico a perguntar, Black, como é que uma equipe entra numa competição com tamanho de despreparo, a Série A, não é? E fraca daquele jeito. Tamanho de despreparo, né, Marcelo? Exatamente. E aí o Grapiúna vai em empate com um time desse ainda. E pelo que eu vi, em termos de escalação, que eu estou acompanhando a Série B do Campeonato Baiano, só 1 ou 2 que entraram ali do time que enfrentou o Bahia de Feira na estreia. É verdade. Foi o que eu falei, Marcelo, são equipes que se mostram fragilizadas até então. São 2 partidas no campeonato. O Grapiúna somou um ponto que jogou justamente com essa equipe que era
que é, pelo regulamento, a pior do campeonato, porque é a última da competição, na tabela falando. E é a última porque tomou muitos gols. Mas o regulamento em si dá a pior colocação para o pior time. Mas colado com o pior está o Grapiúna, que não venceu o pior. Entendeu, Marcelo? Então a gente fica na dúvida. Eu não estou preocupado com o Portela, com o Teixeira, qualquer que seja o nome. Estou preocupado mais com o Grapiúna, que é fruto nosso, é da nossa cidade. Mas esperamos ainda assim que tenha a sua reabilitação, que a competição vai continuar, claro, está continuando. Enquanto há competição, enquanto há jogos, há esperança de mudança de postura, de apresentação de qualidade, para que mudem os resultados. E não é tarde para ser feliz, e não é tarde para continuar o trabalho ou melhorar o trabalho que tem sido feito, já que o que tem sido feito e apresentado não tem dado resultado, essa é a grande verdade. Mas ainda há chance e estamos no começo do campeonato. Mas é um começo muito rápido, porque a competição em si, ela é rápida. São apenas 9 jogos. Então, quanto menos pontos você perder, obviamente, melhor para a sua equipe na tabela. Só classificam 4, mas só sobem 2. Quanto mais pontos você deixar de somar, pior fica a sua situação, Marcelo. É isso aí. E o próximo jogo do Grapiúna será em casa que eu digo, o mando de campo é do Grapiúna e vai encarar o time do Ipiranga, né, na cidade de Jequié. É a próxima partida, portanto, da equipe do Grapiúna. Virando a página, quem está com a situação bem confortável, ontem goleou, né, o seu jogo, né, venceu ali a equipe do Leônico pelo placar de 5-1, é o Itabuna, que já dá ali uma cara de que quer subir, Black. Cada jogo é uma história, né, Marcelo? Aí você fica fazendo as junções. As junções, obviamente, já começaram e já aconteceram. Por exemplo, o Leônico na estreia venceu o Grapiúna por 3-0. O Itabuna venceu o Fluminense por 1-0. Aí o Itabuna vai no segundo jogo, pega o que venceu ao Grapiúna por 3-0 e mete 5. Aí você pensa, o Itabuna tá arrumado. O Itabuna pegou um time que venceu na estreia por 3-0, jogando fora de casa. O Itabuna pegou ele agora e meteu 5. O Itabuna está arrumado. E é o que passa para nós, que realmente está arrumado, que está pelo menos arrumando melhor do que os outros. A tabela tá aí, a tabela nos fala isso. Óbvio que nós gostaríamos de estar perto, acompanhando mais. Nós, eu me refiro a nós de Itabuna, que gostamos do azul e branco, que gostamos do Itabuna Esporte Clube. Mas ainda não é possível isso. Mas espero em Deus e nos resultados dessa competição, desse time que está jogando, que seja possível isso para o ano que vem. Tomara, Marcelo, que o Itabuna continue com a campanha que está fazendo, porque o objetivo é um só: classificar primeiro, depois subir. Porque o título de quem joga um acesso é conseguir o acesso. Ser o campeão é bom, mas campeão são os que sobem de divisão, Marcelo. Ô Cássio, me traga na tela aí a imagem, a foto, né, dos 5 jogadores que marcaram os gols, olha só ali, que marcaram os gols da vitória do Itabuna ontem pelo placar de 5. Os atletas ali, o Kaique, Jucimar, Vinícius Amaral, o Aisley Vitor e o Guilherme Ivo, que é o filho, inclusive, do Narciso, está na equipe do Itabuna, né? É aqui da cidade, né? É bom lembrar que a equipe do Itabuna tem 2 atletas da cidade, que é o Guilherme Ivo, chuteira branca, e o goleiro Patiego. E o Guilherme ontem fez um golaço, né, na vitória pelo placar de 5 da equipe do Itabuna, e que, com a vitória, assume a liderança, isolado com 6 pontos, é o único time aí com 100% de aproveitamento. E eu vou te falar uma coisa aqui, meu Black, ontem eu acompanhei também, não é? Vem pra cá, Cássio. Ontem eu acompanhei o jogo entre Fluminense e Vitória da Conquista, onde o Fluminense venceu pelo placar de 2-0, inclusive um golaço do Chiesa, né? E o Fluminense é um bom time, pelo que eu vi jogar ontem. Apesar que o primeiro gol do Fluminense foi um pênalti marcado que não tem VAR, né? E aí já sabe como é que é. As barbas ficam de molho. Do presidente do Conquista tem que ficar de molho. Com certeza. Não é? Porque, como não tem VAR, né? Meteu o pênalti lá, foi uma confusão, enfim. Mas os jogadores do Fluminense não tem nada a ver com isso. E, pelo que eu vi ontem, Black, olha só. Né? Eu posso até colocar aqui, seja uma opinião minha, não é do programa, e não é sua, que poderemos ter uma final entre Fluminense e Itabuna. E o Itabuna se aproveitou do momento em que estreou com o Fluminense.
Com certeza, Marcelo. Nós já havíamos dito aqui que o Fluminense é um dos candidatos a uma vaga. É um dos favoritos a conseguir uma vaga. Pela tradição, pela história, pelo peso da camisa. Tem lances, Marcelo, que na hora da dúvida, não tendo VAR, como você bem disse, o peso vai na camisa e quem está apitando respeita isso muitas vezes. Normalmente são árbitros aqui da Bahia mesmo, Marcelo, que apita essa divisão, esse tipo de competição. Uma vez ou outra, possa ser que eles tragam um árbitro de outro estado, mas para apitar jogos mais decisivos, digamos assim, que eu sinceramente não acredito que eles irão trazer agora. Eu acho que se for mudar, eles vão trazer um árbitro que apita a primeira divisão para apitar uma possível semifinal e final da segunda divisão, mesmo os árbitros sendo baianos. O Fluminense é um time que se espera muito, perdeu na estreia, que 1-0 perdeu para um time que também, igual a ele, vai brigar para subir, veio como favorito para essa segunda divisão, para essa competição, que é o Itabuna. E assim, esperamos sim que o Fluminense vá classificar. Óbvio que cada jogo é uma história, né? Os resultados são feitos passo a passo. Mas o Fluminense tem tudo sim, Marcelo, para conseguir bons resultados, porque o Fluminense vem se preparando, e não é de hoje. Se brincar, o Fluminense se prepara antes do Itabuna, para que venha fazer boa campanha. Claro que os resultados vão sendo conseguidos, jogo a jogo, e não é garantia nenhuma de você ganhar todos os jogos ou de fazer boa campanha, porque começou a treinar antes de fulano ou de Beltrano. Mas você começar a treinar antes de fulano ou de Beltrano é planejamento, você já sai na frente. E normalmente quem tem um bom planejamento tende a sair na frente, tanto no tempo de trabalho, quanto na tabela da competição, fazendo os pontos necessários para uma possível classificação, Marcelo. Bom, só lembrando aqui que os outros resultados do Campeonato Baiano da sua Série B, o Galícia empatou em 0-0 com o Bahia de Feira, tivemos também o Teixeira empatando com o Grapiúna no sábado em 0-0, no domingo jogando na arena, na Arena Cajueiro, né, do Bahia de Feira, o Ipiranga empatou com o SSA em 0-0, Fluminense jogando no Joia venceu com Vitória da Conquista por 2-0 e o Itabuna jogando também contra o Leônico, venceu 5-1, não é? Esse jogo ontem, com os resultados, a classificação aqui, Itabuna, o Dragão do Sul, líder absoluto com 6 pontos ganhos, seguidos de Bahia de Feira, Galícia com 4, o Fluminense já aparece na quarta colocação com 3 pontos, Leônico também com 3, o Ipiranga é o sexto com 2, e aí vem aquela turma do 1, SSA, Vitória da Conquista, Grapiúna e Teixeira. O que separa aqui a lanterna é a questão dos gols aqui entre sofridos. Grapiúna e Teixeira. Os gols sofridos. Muitos gols, né, Marcelo? Como falamos, um levou 7 na estreia, o outro levou 3. E quando foi o confronto direto de quem levou 7 e de quem levou 3, não tivemos gol, foi 0-0. Verdade. E o próximo jogo do Itabuna é contra o Vitória da Conquista, jogando ou em Alagoinhas ou até mesmo em Feira de Santana. Mas como já falamos aqui, Marcelo, tende a ser em Alagoinhas mesmo, por quê? Exatamente. Porque foi bem recebido, segundo a diretoria do Itabuna entrou em contato com você, né, Marcelo? Ricardo Xavier. O Ricardo Xavier foi bem recebido em Alagoinhas, os jogadores estão bem instalados em Alagoinhas, o campo permite que joguem um bom futebol, estou falando com relação a gramado, então não tem por que sair se você está bem em tal lugar. Tomara que continue bem no tal lugar e bem na tabela do campeonato, que é o mais importante, Marcelo. Verdade. Então, parabéns aí à torcida, ao time do Itabuna, não é? Parabéns à torcida, à diretoria, pela vitória, a segunda vitória seguida na competição e que lhe dá, portanto, a liderança. Ao Grapiúna basta apenas trabalhar. Trabalhar e tentar vencer aí a primeira partida. Por falar em Grapiúna, a equipe sub-20 ontem jogando em Conquista, empatou em 1-1 com o Vitória da Conquista pelo campeonato sub-20. Está ali, realmente, na disputa da competição. Meu amigo Cássio, vira a página, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Teve chororô, viu, meu filho? Teve, Marcelo. Teve chororô ontem. Olha, eu acabei com o pé só aí em um grupo do WhatsApp. Você falou do pênalti do Fluminense aí, que o pessoal do Vitória da Conquista e tal, ficou assim. Sim, Não foi só o Vitória da Conquista que perdeu com pênalti não, viu? Não foi não. Tem mais gente em outros campeonatos aí. Também. Eu já quero aqui, Cássio, me traga os resultados de sábado do Campeonato Brasileiro, não é? Bota na tela aí. No sábado, é isso, meu filho? A outra, Cássio, né? Aí foram os jogos de ontem. No sábado tivemos o Fluminense vencendo o Sport 2-1 de virada, hein, esse jogo. O Sport chegou a fazer 1-0 e o Fluminense acabou virando. O Corinthians, que tem estádio de Copa do Mundo,
não tomou conhecimento do Internacional. Com relação ao Corinthians, Black, já tem ali o dedo do Dorival, não? Com certeza, Marcelo. Com certeza. Principalmente, Marcelo, na motivação do vestiário. Olha lá. Olha lá. Corinthians 4, Internacional 2. Eu vi um lance. Assim que foi expulso um jogador do Inter, o Dorival chamou 2 jogadores e colocou lá, enfim. Mostrou pro torcedor do Corinthians que ia tirar proveito daquilo atacando. Exatamente. Então ali, Corinthians 4, Internacional 2, Ceará 1, Vitória 0 e Bahia 1. Botafogo 0, Black. Volto a falar do Bahia, Marcelo. Vou falar daqueles que Cássio deixa esses resultados aí, rapidinho. O Bahia... Volto a falar, Marcelo. Eu vou ser repetitivo sempre que eu achar que devo com relação ao Bahia. É bonito ver o Bahia jogar, Marcelo. O Bahia joga com muita... E o Bahia não pegou qualquer um, não. O Bahia pegou o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, o Botafogo. Verdade. O Bahia joga com uma rapidez muito grande, Marcelo. O Bahia cria muitas oportunidades durante o jogo e é muito difícil segurar o Bahia, principalmente dentro de casa, onde a torcida nunca abandona. E não estava lotada, porque estava chovendo muito, ainda está chovendo muito em Salvador, e a torcida meio que deixou uns vazios na arquibancada. Já vi mais preenchida a arquibancada. O Botafogo deu sorte de não pegar a lotação máxima da arquibancada, mas deu azar de pegar um time muito arrumado que é o Bahia, um time que há 5 jogos não perde, encaixado, muito veloz, um time que dificilmente é dominado pelo adversário na sua própria casa, que é o Bahia. Parabéns ao Bahia, parabéns ao Rogério Ceni, que não demora, na minha opinião, na minha simples e humilde opinião, não demora a ser o treinador da seleção brasileira, Marcelo, porque é muito competente. O Everton Ribeiro, Black, que veio de uma equipe de massa, que é a equipe do Flamengo, e hoje jogando no Bahia, ele já está bem ambientado na equipe. Sim, é craque, né, Marcelo? Craque de bola, um cara que demonstra uma humildade muito grande. E quem sabe jogar bola, Marcelo, se enquadra, se encaixa em qualquer elenco. Há quem ache que... Tem um ditado por aí do futebol, que os caras falam, ali é a panela, ali o grupo já tá fechado. Não existe grupo fechado para jogador bom. O jogador é bom, alguém vai abrir uma porta nesse grupo que era fechado para que ele entre. Porque jogador bom é bem-vindo em qualquer grupo. Então o Everton Ribeiro foi isso aí. E você que conhece um bom jogador, sabe, ele é bom, os caras vão deixar de fora? Não vão deixar de fora. Se ele é bom, os caras vão abrir uma brecha para que ele seja mais um bom se juntando ao grupo que já era bom. É assim que funciona. O lance que chamou a atenção nesse jogo aqui do Bahia, contra o Botafogo, foi quando estava ali todo mundo perfilado, o Totói. Não, Totói Totói, filho do Everton Ribeiro. Sim. Entrou com o pai, ficou ao lado do assistente, pegou a bandeirinha e começou a girar. Criança ali. O torcedor começou de criança. Ali é a inocência verdadeira do mundo, né, Marcelo? É verdade. Que cantou, quando apresentou aqui o Everton Ribeiro, cantou o hino do Flamengo. Foi. Mais uma vez sendo criança sendo criança. Ainda bem que foi do Flamengo, né? Se fosse do Vitória. Eita. Ele ficava ali mesmo. Eu preferia que fosse do Vitória, mas tudo bem. Com relação aos outros resultados, Marcelo, o Fluminense tem um jogador que é muito decisivo, chamado Arias, Marcelo. Muito bom jogador. Fez 2 colombiano. Lances. Muito bom jogador. Neguinho ajuda bastante. É um jogador que, por isso a seleção do país dele, por isso o futebol colombiano cresceu tanto. Você tem como um Arias como exemplo. É um jogador que tem colombiano espalhado no Brasil inteiro. No Palmeiras tem, no Fluminense tem 2 de destaques. São jogadores que são aguerridos na sua maioria e com muita qualidade técnica. O Arias é um desses. O Fluminense depende muito desse jogador. Assim como o Flamengo rende muito quando o Arrascaeta joga bem, o Fluminense rende muito quando o Arias joga bem. E o Arias dificilmente joga mal, Marcelo. Mantém uma regularidade muito boa. É muito bom jogador. O Fluminense precisou dele para virar para cima do Sport, para vencer o jogo por 2-1, Marcelo. Verdade, foram 2 cruzamentos, parecendo que colocou com a mão. Com a mão. Só para falar assim, encosta a cabeça nela aí, dá boa noite aí. Verdade. Agora sim, Cássio, me traga os resultados de ontem da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco acabou perdendo para o Palmeiras pelo placar de 1-0. O Grêmio venceu o Santos pelo placar de 1-0. E no Mineirão, completamente lotado, o Gabigol só precisou de 5 minutinhos para marcar o gol ali, que deu a vitória de 2-1 para a equipe do Cruzeiro, Black. Olha, Marcelo, o Santos e Grêmio, o Santos perdeu, né? O Grêmio venceu jogando em casa por 1-0. O time do Santos é muito fraco e as crises continuam. O Grêmio fez o dever de casa. O Vasco perdeu para o Palmeiras numa série de erros. O Vasco era o dono do mando do campo, vendeu o mando de campo e perdeu o jogo. Você vendeu uma coisa que é sua e no resultado você perder é de extrema incompetência de quem aceitou essa negociação de vender. Porque o Vasco ontem era Popô Verrete, que é o jogador do time, e Popô Coutinho, que pouco rende para o time. Não faz muita diferença, Coutinho não tem feito, mas o Verrete sim tem feito.
e por cansaço. Um jogador igual o Verratti tem que jogar todos os jogos, porque o jogador gosta de jogar. E o Vasco não pode se dar o luxo de poupar um jogador como o Verratti por cansaço, porque não tem ninguém para colocar no lugar dele, porque o elenco é fraco de qualidade técnica. Então não pode se dispor a abrir mão de um jogador que é o capitão do time e que é o jogador que é exemplo e espelho para os outros dentro do campo. O Vasco é fraco, completo, e incompleto fica mais fraco ainda, que foi o caso de ontem. Mesmo assim, Marcelo, o Vasco jogou bem, suportou o Palmeiras e perdeu num lance individual do Hugo Moura, que foi fazer uma jogada, saída de bola, se posicionou mal, cortou pro lado errado. O Palmeiras pressiona muito forte, o Palmeiras é muito qualificado, o treinador longevo, conhece o grupo, e o Palmeiras venceu só de 1-0. O Vasco jogou bem, mas o Palmeiras realmente mereceu vencer. O Palmeiras foi melhor do que o Vasco, Marcelo. O gol foi por uma falha individual, o sistema defensivo, mas a falha em si foi individual do Hugo Moura, mas o Palmeiras mereceu vencer, independente dessa falha do Hugo Moura ou não. O Palmeiras foi melhor sim do que o Vasco. O Cruzeiro recebeu o Flamengo, né, Marcelo? Na expectativa maior de Gabigol jogar contra o Flamengo, porque Gabigol é um goleador, como o nome já fala, já apelidado de Gabigol, né? E vindo do Flamengo, o país e o mundo sabe a relação que Gabigol tem com o Flamengo, ou teve com o Flamengo, já que não tem mais a relação de trabalhar pelo Flamengo, mas o profissional que ele foi, quando defendeu, o que fez, o que venceu, como foi sua passagem, todos sabem disso. E ontem estava no banco, ansioso normalmente para entrar. E, sinceramente, eu acho que ele não estava com ânsia nenhuma para entrar. Ele não queria ter entrado, não vou mentir. Mas entrou, é funcionário de outra empresa hoje, chamada Cruzeiro. E entrou, faltando alguns poucos minutos. E entrou como muitos acham, predestinado, Marcelo. Teve um pênalti, e aí, né? O jogo estava 1-1. O Gabigol bateu, perdeu o pênalti. A bola ainda sobra para ele, com o goleiro no chão. Ele empurra pro gol. O predestinado, ele mesmo falou isso. O Cruzeiro venceu o Flamengo por 2-1. O Flamengo fez um golaço também com a Arrascaeta, que também já passou pelo Cruzeiro, entrou no Brasil aqui para jogar no Cruzeiro. Foi um jogo bom, Marcelo, porém, acho que o Flamengo não jogou como vinha jogando com relação a ímpeto de ficar com a bola, posse de bola. Mas não foi defeito do Flamengo isso. Foi qualidade do Cruzeiro de ter cortado isso. O Cruzeiro neutralizou, procurou neutralizar os principais jogadores e as nascentes do Flamengo. E o Flamengo tem uma nascente que, quando ela está dando o nascer verdadeiro que o clube tem que dar, o clube vai embora e não tem quem marque. Estou falando de Arrascaeta. Quando ele está bem no jogo, normalmente o Flamengo ganha, porque ele vai pegar essa bola do volante e, com a criatividade que tem, que é muito grande, e a velocidade, o trabalho curto de posse de bola que o Flamengo faz, envolve os adversários, principalmente no setor de meio campo. E ontem não foi assim. O Cruzeiro marcou individual muitas vezes, e a marcação individual para o jogador técnico incomoda o jogador técnico. E eu vi muitas vezes ontem o Arrascaeta sendo incomodado, empurrando o jogador adversário, que estava marcando ele diretamente. E o jogador qualidade técnica não gosta de ser marcado, ele não gosta de ser incomodado. E o Cruzeiro sabe disso. O treinador do Cruzeiro, o Jardim, fez isso, marcou as peças primordiais, fundamentais do Flamengo, e conseguiu meio que neutralizar o Flamengo, mesmo jogando bem. Não conseguiu ser melhor do que o Cruzeiro, venceu quem mereceu, a Raposa, Marcelo. Eu só vou pedir agora aqui, fazer um pedido aqui ao vivo, né, aquela pessoinha lá do grupo, me recolocar no grupo novamente. Tiraram você? Que maldade. Eu só fiz colocar a foto de Gabigol, só isso. Que eles já fizeram isso tantas vezes? Tantas vezes, me recoloca, que eu sei que você está assistindo. Mas foi a Lândia ou a do cabelo mais clarinho, da cor de espiga de milho? A danadinha, a loira. Foi? É verdade, a loira. Cássio, rapidamente, me traga aí a classificação da Série A do Brasileiro. Dona Mariazinha deve estar levando tanto nome uma hora dessa. Pai, só porque botei a foto do Gabigol. E elas gostam de Gabigol, Gostam de Gabigol, exatamente. Falei, seu amor acabou, não é? A lei do ex. Ó a classificação na Black. Palmeiras é o primeiro com 16 pontos. Sim. Aí segundo o Flamengo com 14. Aí terceiro vem ali Bragantino, Cruzeiro e Fluminense com 13. O Bahia é o sexto colocado com 12. Em sétimo, Ceará com 11. E o Coringão tá ali no G8 com 10 pontos. Aí vem a turma dos 9. Inter e São Paulo com 9. Botafogo e Grêmio com 8. Com 7, Vasco, Juventude, Mirassol e Fortaleza. E nessa zona de rebaixamento, Atlético Mineiro, Vitória com 6, Santos com 4 e Sport com 2. Olha, Marcelo, há quem acha que o Atlético Mineiro tem um timaço, mas não tem, não.
Faça as junções aí, que o Atlético Mineiro está na zona de rebaixamento, atrás do Vitória, que venceu, que empatou com o Atlético Mineiro. Exatamente. Né? Estão juntos ali no rebaixamento. Isso. E o Atlético não venceu o Vitória na sua casa. Não venceu não, em Minas. Muito pelo contrário, correu atrás do resultado 2 vezes. Não tem ninguém bobo no campeonato, mas não tem ninguém muito à frente dos outros não. Desses 7 para baixo aí, Marcelo, todo mundo corre risco de rebaixamento, que é tudo muito fraco. Todo mundo correndo pela mesma linha aí. Vasco, Juventude, todos são muito fracos. Santos, todos vão brigar para não cair. Pena que só tem 4 vagas, porque tem muito time ruim, Marcelo. Só lembrando que hoje são 2 jogos. Bragantino recebe o Mirassol, 7 da noite, às 20 horas. Juventude recebe o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem mais uma porrada garantida aí. O Juventude Mirassol, é dificílimo. É verdade. Juventude, aliás. Juventude é dificílimo, Marcelo, em Caxias do Sul. É verdade. Black, um abraço. Um abraço, Marcelo. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta para falar de futebol, a paixão nacional. É isso aí. Final de programa, vem aí o Alerta Cidade com o Denilton Santos e a gente retorna amanhã, se Deus quiser. A todos um abraço.